Vamos dizer que um campo é irrotacional. Vamos dizer que um campo é irrotacional quando nós tivermos o rotacional do campo igual a zero. Então vamos colocar isso aqui. Seja F de ômega, ômega está contido em Rn, a valores em Rn, n igual a 2, 3, vimos lá, né? n igual a 2, 3, não pode ser mais, porque a gente vai estar trabalhando com rotacional. Então, n igual a 2, 3, ou R2 em R2, ou R3 em R3, um campo vetorial qualquer. Um campo vetorial qualquer. Dizemos que F campo F é irrotacional se somente se o rotacional do campo F for igual ao vetor nulo. Lembrando que o rotacional é o rotacional, ele é um vetor, não é isso? É um campo vetorial. Vetor nulo, onde no seu espaço de definição, no caso ômega. Certo? Então vamos dizer que o rotacional da F, vamos dizer que a F é irrotacional se somente se o rotacional da F for o vetor nulo em ômega. Então vamos ver esse exemplo aqui, vamos ver esse exemplo, não sei, o exemplo 1 aqui, vai ter o seguinte: considere o campo vetorial, considere o campo vetorial f de x, y igual a menos R, vetor R, dividido pelo a norma do vetor R ao quadrado onde o vetor R é x na direção de I mais y na direção de J. Esse é o vetor, este é o vetor Então o item A ele pede para você desenhar o campo. Desenhe o campo. E o item B ele pede para verifique que F, que o campo F, um campo em R2, é irrotacional. Verifique que o campo
Então ele pede para você desenhar o campo e verificar que o campo é irrotacional. Esse é o exemplo 5 do livro, do nosso livro texto. Vejam aí a questão do... Na verdade, o que nós temos aqui... Lembra, né? Nós temos aqui esse campo. Ele vai ser o versor, né? Do vetor R. O vetor R tem componente x, y, não é bem o versor porque aqui não está dividido pela norma, está dividido pela norma ao quadrado, né? Mas esse campo, o item A, o campo F, ele é menos o vetor R, que tem aquela configuração, dividido pela norma do vetor R ao quadrado. Ou seja, ele é menos 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, porque a norma seria a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, mas como está ao quadrado, não é isso? Então fica x quadrado mais y ao quadrado, vezes o vetor R, que é o vetor de componente xy. Ou seja, esse vetor seria x menos x sobre x quadrado mais y ao quadrado e menos y sobre x quadrado mais y ao quadrado. Então isso aí seria o nosso vetor. Esse daí seria o nosso vetor. Agora, novamente, se nós fizermos a intensidade desse campo, a intensidade desse campo vai ser igual à norma do vetor menos x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que vai ser igual a x ao quadrado raiz quadrada, né? Raiz quadrada de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado mais y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado. Ou seja, nós vamos ficar com raiz quadrada de x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado mais y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado. Então, isso aqui, esse vetor é menor ou igual que 1. Então você desenha esse campo, você vai pegando círculos, e esse campo vai ter sinal contrário, porque você tem um sinal de menos aqui. Então ele seria uma espécie de uma normalização. Vocês dêem uma olhada aí no exercício, nesse exemplo,
o item A desse exemplo, exemplo 5 na página 17, para vocês desenharem esse campo. Mas só que esse campo tem essa intensidade. E ele tem o sinal contrário do campo R sobre a norma de R ao quadrado, que seria apontar para fora do círculo, esses estão apontando para dentro do círculo. Ok? Eu vou deixar para vocês, porque se nós pegássemos assim, por exemplo, x igual a ρ cosseno de θ e y igual a ρ seno de θ, se nós pegarmos isso aí, então nós iríamos ter a raiz quadrada de ρ ao quadrado cosseno ao quadrado de θ dividido, aqui ficaria ρ ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ mais ρ ao quadrado seno ao quadrado de θ. Eu coloco ρ ao quadrado em evidência, então ficaria ρ ao quadrado, ficaria simplesmente ρ ao quadrado, né? Simplesmente ρ ao quadrado, porque cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é 1. Mais ρ ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ dividido por ρ ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais ρ ao quadrado seno ao quadrado de θ. Isso aqui também está elevado ao quadrado, então vai ficar elevado à quarta aqui. Então ficaria ρ ao quadrado, isso aqui é elevado ao quadrado, então fica elevado à quarta. Isso aqui nós iríamos dividir esse por 2 desse, ficaria ao quadrado aqui, por 2 dá 1, por 2 dá 2, ficaria 2 aqui. Então ficaria, quando colocasse para fora, né, ficaria 1 sobre ρ, 1 sobre ρ, exatamente, ficaria 1 sobre ρ, 1 sobre o raio do círculo, né? 1 sobre o raio do círculo. E aqui nós temos x quadrado menos y quadrado igual ao quadrado. Então 1 sobre o raio do círculo. Então você teria coisas do tipo, pegar um círculo de raio 1. Então você teria 1, raio 1, ρ igual a 1. Então você teria isso aqui, apontando para dentro do sistema. Caso o sinal negativo, apontando para dentro. Pega raio 2. Então ficaria algo assim, ó. Ok? Raio 3. Ok. Mas o mais importante que eu quero aqui é que nós calculemos o rotacional e verifiquemos que esse campo ele é irrotacional. Ou seja, o rotacional deste campo é o vetor nulo. O rotacional deste campo é o vetor nulo, que é o item B aqui. Verificar que o campo F é irrotacional. Então o campo F no ponto XY é igual a menos 1 sobre a norma do vetor R, x ao quadrado mais y ao quadrado, porque é a norma ao quadrado, vezes o vetor R, que é o vetor de componente x na direção de y, mais y na direção de j. Ou seja, vai ser
menos x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado na direção de I mais, menos y sobre x quadrado mais y ao quadrado na direção de J. Então esse é o nosso campo. Esse é o nosso campo. Então nós temos as funções P de xy igual a menos x sobre x quadrado mais y ao quadrado, e temos Q de xy igual a menos y sobre x quadrado mais y ao quadrado. Nós vamos olhar, esse é um campo em R3, em R2, mas a gente precisa do produto vetorial, então a gente precisa olhar esse campo no R3. Então aqui vai ser uma função x, y, z, lembrando que ela não depende da variável z, e aqui vai ser minha função Q de x, y, z, novamente lembrando que essa função só depende de x e de y. Esse z a gente coloca aqui só para completar as coordenadas do R3. E a nossa R de x, y vai ser o zero. Essa é a função identicamente nula, porque nós não temos a R de x, y. Ok? Então, o rotacional de F, o rotacional do meu campo F, vai ser I JK del x del y del z P Q e R. P Q e R. Então nós vamos ter zero, porque é a função identicamente nula. Aqui nós vamos ter del Q del x na direção de K, na direção do vetor K. Aqui nós vamos ter del P del Z na direção do vetor J, só que P não depende de Z, então é zero, certo? Del P del Z, só que P não depende de Z, então é zero. Então foi e foi. Agora menos del P del Y na direção de K menos del Q del Z na direção de I, só que o Q não depende de Z, então é zero, e R del R del X na direção de J, só que R é zero. Então isso aqui vai dar simplesmente del Q del X menos del P del Y na direção do vetor K. Simplesmente isso aí. Pronto, então nós só temos que mostrar, na verdade, que del Q del X é igual a del P del Y. Nós só temos que mostrar que del Q del X é igual a del P del Y, ou seja, que este campo, ele é um campo. Eu pegar essa função aqui, derivar em x, derivar em y, mostrar que é igual a essa derivada em x. Ou seja, que esse campo é exato, não é isso? A forma, né? Nós pensarmos na forma P de xy dx mais Q
de xy dy igual a zero. Se nós pensarmos nessa forma aqui, se eu vou derivar isso aqui em relação à variável que não aparece aqui é y, derivar em relação a y, que eu vou derivar em relação a x, que é o que está acontecendo aqui. Se isso aqui é zero, significa que del P del y, derivando essa aqui em relação a y, é igual a derivar essa aqui em relação a x. Ou seja, esse campo é um campo diferencial exato. Ok? É um campo diferencial exato. A gente já viu na aula, na unidade 2, certo? Na unidade 2, funções que têm o mesmo gradiente. Bom, então vamos calcular del Q del x. Vamos calcular, só falta isso agora. Quem é del Q del x? Del Q del x vai ser a derivada da primeira, que é 0, vezes a segunda, dá 0, menos a primeira, então menos a primeira dá mais a primeira, vezes a derivada da segunda, nós estamos derivando em x, 2x, dividido pela segunda ao quadrado. Certo? Derivada da primeira, nós estamos derivando em x. Derivada da primeira que é 0, vezes a segunda, dá 0, menos a primeira, menos a mais, y, vezes a derivada da segunda, nós estamos derivando em x, dá 2x, dividido pela segunda ao quadrado. Agora vamos derivar P em relação a y, né? Derivando P em relação a y, nós vamos ter a derivada da primeira, que é 0, vezes a segunda, menos a primeira, menos a primeira dá mais, x, vezes a derivada da segunda. Nós estamos derivando em y, 2y, dividido pela segunda ao quadrado. Menos a derivada da primeira, que é 0, vezes a segunda, menos a primeira, mas menos dá mais, dá x, vezes a derivada da segunda. Nós estamos derivando em y, vai dar 2y, dividido pela segunda ao quadrado. X quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado, vezes k. Pronto, então aqui nós vamos ter 2xy, lá nós vamos ter 2xy também. Então isso aqui vai ficar 0 vezes k, que é igual a 0. Portanto, o campo F é irrotacional. Campo F é irrotacional. Que aqui dá o vetor nulo, né? Dá o vetor nulo. Certo? Então nós tínhamos um campo, mais uma vez nós temos um campo em R2. Nós temos um campo em R2 e a gente olha, nós olhamos esse campo no R3 de que maneira? Fazendo as funções P de xy, dependendo de x, y, z, né? Escrevemos ela como fosse uma função de x, y, z, lembrando que ela não depende originalmente de z, que como uma função de x, y, z, observando que Q não depende da variável z, e chamando a terceira função R de x, y igual a 0. Porque um campo em R3 ele vai ter três componentes. Ele vai ser um campo, ele vai ser P na direção de I, mais Q na direção de J, mais R na direção do vetor K. Então essa seria a configuração do R3. Então a gente olha F como uma função de x, y, z, olha P como uma função de x, y, z, olha Q como uma função de x, y, z, lembrando que elas não dependem de z, e olha R como sendo a função identicamente nula. Então a gente pega um campo que está no R2 e olha para ele no R3, porque você precisa calcular o produto rotacional, ou seja, o rotacional deste campo. Ok? Em um campo, observe que a expressão geral do campo no R2 vai ser sempre essa. Só vai depender da terceira componente.
Então esse campo em R2, o vetor inicial dependia só das duas primeiras componentes, x e y, mas o rotacional agora vai ser um campo que só depende da terceira componente. As duas primeiras componentes é nula, porque não tem nem o i e nem tem o j aqui, ok? Então você pega um campo em R2, o rotacional dele resulta um campo em R3 que só depende da componente ou coordenada de K, certo? Pois bem, então um campo ele é irrotacional, certo? Um campo ele precisará de irrotacional se o rotacional do campo for zero.